Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, com a grata satisfação, agradecemos a Deus. Agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida, pelo presente da vida. Agradecemos a este Pai amor, este Pai amigo, este Pai misericórdia, este Pai justiça, que nos concede constantemente oportunidades sem fim para a nossa transformação, para a nossa melhoria. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada. Não podemos deixar de agradecer neste momento a nossa querida Mãezinha Santíssima, que exatamente sobre ela que falamos no nosso último encontro e que falaremos hoje. Agradecemos imensamente por este colo de mãe que sempre nos oferta. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para mais uma vez, juntos, estudarmos o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, estudarmos um pouco mais acerca da história do Evangelho. Então, hoje aqui nos encontramos felizes da vida, satisfeitos por mais esta oportunidade que Jesus nos concedeu, que o Senhor da vida nos concedeu, de aqui nos encontrarmos para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões. E aproveitando mais uma vez este momento, quero pedir a todos para que possamos formar uma verdadeira corrente magnética, uma corrente de oração em favor de todos nós, boas vibrações, que possamos trazer para a nossa tela mental os nossos entes queridos, os nossos amigos, nossos familiares, que porventura estejam em dificuldades maiores do que as nossas, que estejam passando principalmente por problemas, ou que foram atingidos ou vitimados pela pandemia do novo coronavírus, ou por qualquer outra enfermidade do corpo e da alma, que possamos aproveitar este momento como um verdadeiro tratamento espiritual, que em realidade é isto, um verdadeiro tratamento espiritual, e não nos esquecermos também daqueles nossos irmãos, nossos conhecidos, companheiros e companheiras de jornada, que tenham sido vitimados pela pandemia do novo coronavírus, e que estejam em fase de recuperação. Porque muitos, inclusive eu conheço pessoas que conhecia já há alguns anos e que passaram por problemas sérios, atingidos, vitimados pela pandemia, e que conseguiram vencer o Covid-19, mas que ficaram com sequelas profundas, e que estão fazendo já há muitos dias, já chegando a meses, fazendo fisioterapia para recuperarem os movimentos, até mesmo reaprender a andar. Então, a estas pessoas, nós precisamos dirigir os nossos pensamentos, as nossas vibrações, as nossas preces. Então, agradecemos a todos. E conforme havíamos dito no início, hoje aqui nos encontramos para estudarmos um pouco mais acerca da nossa querida Mãezinha Santíssima, Maria de Nazaré, a Rosa Mística de Nazaré, esta denominação poética que a nossa Mãezinha recebeu, Rosa Mística, Rosa Devotada,
de Nazaré, Rosa Santa de Nazaré. Então hoje estudaremos a segunda parte do capítulo de número 30 do livro Boa Nova, o último capítulo, nosso último estudo, nosso último encontro, estudando o livro Boa Nova. Mas antes de começarmos este capítulo, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 142, em que ele nos fala sobre o cuidado para com as crianças. Então aqui Pastorino nos diz da seguinte maneira: procure interessar-se pelas crianças que são o futuro do mundo. Procuremos nos interessar pelas crianças que são o futuro do mundo. Sem sombra de dúvida, quando nós cuidamos de alguma forma ou oferecemos alguma contribuição para o cuidado em relação às crianças, preparando-as para o futuro, nós estamos assegurando o nosso futuro, o futuro do nosso planeta Terra, na condição de administradores deste planeta onde nós nos encontramos, desta escola onde nós nos encontramos. Porque as crianças de hoje, que estão sendo cuidadas hoje, serão os futuros profissionais que cuidarão de nós, serão os futuros professores, serão os futuros advogados, contadores, médicos, administradores públicos. Então, sem sombra de dúvida, que é preciso cuidarmos. E aqui não podemos deixar de parabenizar os nossos professores, as nossas professoras aqui. Quero usar em nome da nossa irmã que aqui se encontra, Vilma Guimarães, e também a nossa irmã Fernanda, que eu sei que elas são professoras e que estão cuidando deste futuro, estão cuidando das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, cuidando do nosso futuro. A estes profissionais da educação, sem sombra de dúvida que a estes profissionais nós realmente precisamos nos curvar, porque são verdadeiros heróis da nossa pátria. Então aqui, por isso que Pastorino nos chama atenção para este cuidado. Cuide delas com amor e não com indiferença. Quantos cárceres estão cheios por falta de carinho nos lares? Não se esqueça de que o criminoso mais cruel foi um dia uma criança pura e inocente, como todas as outras. Cuide das crianças com desvelo e carinho e terá preparado um futuro feliz para a humanidade. Sem sombra de dúvida que é preciso cuidar. Se alguns de nós, e neste caso muitos de nós, não temos, digamos assim, este tato para cuidarmos de crianças, mas se tivermos uma oportunidade, auxiliemos aqueles ou aquelas que estão cuidando com desvelo do nosso futuro. E antes de iniciarmos ainda os nossos estudos dessa segunda parte do livro do livro Boa Nova, que é o capítulo dedicado a ela, Maria de Nazaré, ouviremos uma música que inclusive postamos no último dia, na data de ontem, no nosso perfil, a Rosa Mística de Nazaré, na voz do nosso irmão Fernando Sabino. Uma belíssima melodia, uma oração na forma de melodia, na forma de música, uma belíssima interpretação de Fernando Sabino. Ouçamos Rosa Mística de Nazaré. Acolhe em teus braços, me acolhe, mãe, me envolve em teu manto de luz, me acolhe, mãezinha, me acolhe, ó doce mãe de Jesus. Eleva minha alma até os planos teus, me leva, mãe
mística de Nazaré. Me acolhe, mãe, me acolhe em teus braços. Me acolhe, mãe, me envolve em teu manto de luz. Me acolhe, mãezinha, me acolhe. Ó doce mãe de Jesus, és a rosa que desce dos jardins dos céus, a perfumar a terra e os filhos teus. Maria, és o amor, és a caridade, a fé. Oh, rosa mística de Nazaré, a perfumar a terra. Uma belíssima melodia na voz de Fernando Sabino, uma homenagem belíssima à nossa querida Mãezinha Santíssima, feita por este nosso irmão que é vinculado ao grupo espírita, ao grupo e centro espírita André Luiz aqui de Goiânia, é o conhecido Segal, com aproximadamente 60 anos de existência. Um trabalho belíssimo, hoje com 4 unidades, trabalhando em benefício não apenas dos que se dizem espíritas, mas em benefício da humanidade, em benefício das pessoas necessitadas aqui, principalmente nas regiões periféricas de Goiânia. Então, hoje, aqui nos encontramos para encerrarmos este estudo do livro Boa Nova, após ouvirmos esta belíssima melodia, nesta segunda parte do capítulo 30, Maria de Nazaré, a rosa mística de Nazaré. Então, no último encontro nosso, que estudamos a primeira parte, nós falamos acerca daquele sofrimento de Maria, ali ao pé da cruz, junto com algumas mulheres, e segundo Humberto de Campos, junto com Maria, ali se encontrava uma irmã sua por nome Maria também, e a outra Maria, a Maria de Magdala, e junto de Maria se encontrava João, o discípulo amado, o discípulo muito amado de Jesus. Então ali estavam aquelas pessoas juntos de Maria para lhe apoiar naquele momento de dificuldade, naquele momento de sofrimento, vendo o seu filho amado no alto da cruz, prestes a deixar o corpo físico para retornar para a pátria espiritual. Também falamos acerca do sofrimento de Maria após a crucificação de Jesus, o sepultamento do corpo de Jesus, e também após a ressurreição, quando ela foi para uma cidade onde, um vilarejo por nome Bataneia, onde se encontravam alguns familiares dela, principalmente familiares do seu esposo José. Então ela ficou nesta região, ali próxima de Cafarnaum, próxima de Betsaida, por nome Bataneia, até que João retornasse para lhe buscar, para morar com ele, assim como ele havia assumido, através de um olhar com Jesus, assumido este compromisso, Jesus do alto da cruz, quando disse aquelas duas frases anotadas pelo próprio João no seu evangelho, no capítulo 19, versículos 26 e 27, quando Jesus disse a Maria: Mãe, eis aí o teu filho. E se dirigindo a João, disse a ele: Filho, eis aí a tua mãe. Então aqui João, com estas palavras de Jesus, ele entendeu
que o futuro, a claridade do reino, que no futuro a claridade do reino revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo o egoísmo, de toda a vaidade, de toda a arrogância, de toda a prepotência, e pensarmos na família universal como uma única família, não apenas na nossa família consanguínea, no nosso círculo familiar, no agrupamento onde nós nos encontramos hoje. Então falamos também no nosso último encontro do reencontro de João com Maria lá na Bataneia, quando ele retornou para buscá-la, retornou de suas viagens de divulgação do Evangelho, já que ele tinha ido para a região que hoje nós conhecemos como o país por nome Turquia, a região da Turquia. Então ele tinha ido para, mais especificamente, para a região de Éfeso, uma cidade muito antiga que já existia naquela época, e que lá ele fez amizade com pessoas importantes do reino, e que ele tinha conseguido uma casinha pobre, uma casinha simples, para hospedar-se juntamente com Maria. Então ele retornou para buscá-la. E aí nós falamos e comentamos aqui nas palavras de Humberto de Campos os planos de João, os planos de Maria, o planejamento deles para a viagem e também o que eles fariam quando chegassem em Éfeso. Também comentamos acerca do início do trabalho deles, de João e Maria, já instalados na casinha em Éfeso, quando Maria ficava em casa atendendo já uma multidão de pessoas necessitadas. Meses depois, a notícia de que Éfeso, naquela região, hospedava a mãe de Jesus. Então a notícia se espalhou e uma multidão de pessoas iam buscar o carinho de Maria, enquanto João trabalhava para o sustento dos dois e também na divulgação do Evangelho na cidade de Éfeso, que pouco tempo depois já tinha uma igreja em Éfeso que ele estava cuidando, e que esta igreja, conforme veremos aqui na segunda parte, já lhe tomava bastante tempo. Então, no nosso último encontro, quando encerramos o estudo da primeira parte, nós encerramos exatamente quando Humberto de Campos anotou da seguinte maneira, que a choupana de Maria e João era então conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. Então a casinha de João e Maria passou a ser conhecida poucos meses depois pelo nome de Casa da Santíssima. E aí Humberto de Campos, na sequência, nos explica por quê. Qual foi o motivo que levou a casa de Maria e João a ganhar esse título, Casa da Santíssima? Então Humberto de Campos nos diz que o fato tivera origem em certa ocasião, quando um miserável leproso, depois de aliviado em suas chagas, lhe beijou as mãos reconhecidamente, murmurando. Então, um leproso que Maria cuidou, após ele ter as suas dores aliviadas, beijou as mãos de Maria em agradecimento e disse a ela: Senhora, Senhora, sois a mãe de nosso Mestre e nossa Mãe Santíssima. Então foi exatamente desta frase deste leproso que as pessoas passaram a conhecer a casa de Maria como sendo a casa da Mãe Santíssima, ou a casa da Santíssima, porque ele disse: Senhora, sois a mãe de nosso Mestre e nossa Mãe Santíssima. E aí Humberto de Campos, na sequência, nos diz que a tradição criou raízes em todos os espíritos. Quem não lhe devia o favor de uma palavra maternal nos momentos mais duros, questiona Humberto de Campos. E João consolidava o conceito, acentuando que o mundo lhe seria eternamente grato, pois
fora pela sua grandeza espiritual que o emissário de Deus pudera penetrar a atmosfera escura e pestilenta do mundo para balsamizar os sofrimentos da criatura. Então, João, nas suas pregações, falando acerca de Jesus, falando acerca de Maria, então ele buscava por todos os meios e desta forma ele atingiu este objetivo de eternizar este nome, esta tradição acerca de Maria, porque foi exatamente através dela, através da sua grandeza espiritual, da sua abnegação, descendo de esferas superiores que nós nem imaginamos de onde Maria veio, com certeza de esferas bem superiores, para ser a mãe de Jesus. Com certeza, para entender, para auxiliar, para cuidar de Jesus e para, neste caso, fazer todo o trabalho que precisaria ser feito naquele início de trajetória, o reinício de trajetória, apesar de um espírito altamente luminoso, Jesus de Nazaré. Então ele precisava também do amparo, da assistência e da companhia de um espírito igual a ele, assim como foi que ele teve a sua mãe e a nossa mãezinha santíssima. Então assim nos fala Humberto de Campos, que Jesus também desceu de esferas superiores e penetrou a atmosfera escura e pestilenta do mundo através de Maria Santíssima. E ele veio juntamente com Maria para balsamizar os sofrimentos das criaturas, ou seja, o sofrimento de todos nós. E aí acrescenta Humberto de Campos que na sua humildade sincera, Maria se esquivava às homenagens afetuosas dos discípulos de Jesus, mas aquela confiança filial com que lhe reclamavam a presença era para sua alma um brando e delicioso tesouro do coração. Então aqui nos afirma Humberto de Campos que Maria não aceitava homenagens, mas ela achava muito bom. Era, sem sombra de dúvida, conforme aqui nos narra Humberto de Campos, um brando e delicioso tesouro do coração, a confiança de todos na condição de filhos, a confiança de todos a tratando como mãe, e que a buscavam constantemente, não apenas os discípulos, mas todas aquelas pessoas necessitadas, elas as buscavam Maria na condição de uma mãe, para um conselho, para um colo, para um auxílio em suas necessidades. E aí diz Humberto de Campos que o título de maternidade fazia vibrar em seu espírito os cânticos mais doces. Diariamente acorriam, ou seja, iam até Maria os desamparados, suplicando a sua assistência espiritual. Eram velhos doentes, eram velhos trôpegos e desenganados do mundo, que lhe vinham ouvir as palavras confortadoras e afetuosas. Eram também enfermos que invocavam a sua proteção. Eram também mães infortunadas que pediam a bênção de seu carinho. Então eram todas as pessoas, eram pessoas idosas, eram pessoas jovens, eram mães, eram pais, eram todos os necessitados, todos os deserdados do mundo que procuravam Maria para um consolo, para uma bênção, para receber o seu carinho. E ela tratava a todos igualmente, com amor de mãe. E aí diz na sequência Humberto de Campos, em uma visita que ela recebeu, minha mãe. Prestemos atenção no diálogo que aqui Humberto de Campos anotou, de um necessitado que procurou Maria, minha mãe, dizia um dos aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Então esses eram os questionamentos básicos que Maria constantemente recebia em seus ouvidos.
o que eu devo fazer? Porque eu estou sem caminho, eu estou perdido, eu estou perdida, não sei que decisão tomar, sinto-me abandonado, sinto-me abandonada na estrada escura da vida. Como poderei vencer as minhas dificuldades? E aí, na sequência, Humberto de Campos anota que Maria lhe enviava o olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida de seu espírito maternal. E aí ela respondeu a este que estava questionando: isso também passa, dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas como eterna realização do amor celestial. Então assim respondia Maria. E assim, 2000 anos depois, respondeu Maria a Chico Xavier, conforme os espíritos amigos nos dizem, conforme nós encontramos na biografia de Chico Xavier, certa feita quando Chico Xavier estava passando por sérias dificuldades, principalmente em relação à sua saúde constantemente debilitada, ele implorando a Emmanuel, e ele era altamente devotado a Maria Santíssima, nossa querida mãezinha, e ele escreveu belíssimos textos também acerca de Maria, além deste livro que nós estamos estudando, este capítulo de número 30, recebido através da sua mediunidade, por meio do espírito Humberto de Campos. Então ele questionou, ele pediu, ele implorou a Emmanuel que Emmanuel levasse até a Mãezinha Santíssima uma pergunta acerca das suas necessidades, quando aquelas dificuldades acabariam, quando que ele ficaria em uma situação mais confortável. Mais ou menos assim foram os questionamentos, foram as observações que ele fez a Emmanuel. Vê lá com a nossa Mãezinha Santíssima, o que vai acontecer comigo, o que eu devo fazer? Será que isto um dia vai passar? Será que isto um dia vai melhorar? E aí, segundo os espíritos amigos, Emmanuel levou as interrogações dele, falou que visitaria a Mãezinha Santíssima para levar os seus questionamentos, os seus pedidos, as suas interrogações. Tempos depois, segundo nós encontramos nessas anotações, volta Emmanuel. E aí ele perguntou: e aí, Emmanuel, você conseguiu falar com a Mãezinha Santíssima? Sim, Chico, consegui falar com ela. E aí, o que ela disse? Eu vou pegar aqui papel e lápis para eu anotar o recado da nossa Mãezinha Santíssima. Então ele pensou que Maria iria mandar para ele, através de Emmanuel, uma carta enorme, vários conselhos. E a resposta que Maria mandou para Chico, exatamente esta que aqui anotou Humberto de Campos, mas só que até de uma forma mais curta. Ela disse a Emmanuel, e Emmanuel repetiu a Chico Xavier: Chico, a Mãezinha Santíssima mandou falar para você que isso também passa. A única coisa que não passa é o amor de Deus para com todos nós. Sem sombra de dúvida, isto jamais passará. Mas só isso, Emmanuel? Ela não falou mais nada? Não, Chico, foi só isto que ela mandou eu te falar. Eu estou repetindo exatamente o que ela me falou. Isto também passa. Tenha paciência, porque isto também passa. Só o amor de Deus, este jamais passará. Então, assim, narra também Humberto de Campos, que ela falava há 2000 anos atrás para aqueles necessitados, lá pelos anos 40, 45 da era cristã. Seus conceitos, diz Humberto de Campos, que seus conceitos abrandavam a dor dos mais desesperados, desanuviavam o pensamento obscuro dos mais acabrunhados. A igreja de Éfeso
exigia de João a mais alta expressão de sacrifício pessoal, pelo que, com o decorrer do tempo, quase sempre Maria estava só. Quando a legião de humildes dos necessitados descia o monte desataviado rumo aos lares mais confortados e felizes. Então aqui nos fala Humberto de Campos que Maria estava quase que constantemente sozinha, mas ela cuidava de todos, e todos no final do dia desciam aquela montanhazinha onde ela se encontrava na sua casinha, naquele elevado, onde era a casa que está, como falamos do nosso último encontro, a casa está lá até hoje. Foi, digamos assim, encontrada, digamos assim, os escombros e recuperada lá por volta do ano 1800 e alguma coisa, que foi revelado a uma freira alemã através de mediunidade. A igreja não fala em mediunidade, mas foi através de mediunidade desta freira que foi revelada a ela, a este local que hoje recebe a visita de milhões de cristãos, a Casa da Santíssima. Então assim nos fala Humberto de Campos, que toda aquela multidão de pessoas voltavam para casa mais felizes, mais tranquilas. Os dias e as semanas, os meses e os anos passaram incessantes, trazendo-lhe as lembranças mais ternas, quando, sereno e azulado, o mar lhe fazia voltar à memória do Tiberíades distante, surpreendia no ar aqueles perfumes vagos que lhe enchiam a alma da tarde, quando seu filho, de quem nem um instante se esquecia, reunindo os discípulos amados, transmitia ao coração do povo as elegâncias, as gentilezas da boa nova, a boa notícia. Então ela lembrava constantemente, conforme nos diz aqui Humberto de Campos, ela não se esquecia um instante sequer de Jesus. Ela lembrava do Tiberíades, as margens ali do lago de Genezaré. Constantemente ela estava lembrando, sentia o cheiro, o perfume. E aí ele diz na sequência que a velhice não lhe acarretara nenhum cansaço, nem amarguras. A certeza da proteção divina lhe proporcionava ininterrupto consolo, como quem transpõe o dia em labores honestos e proveitosos, seu coração experimentava grato repouso, iluminado pelo luar da esperança e pelas estrelas fulgurantes da crença imorredoura. Suas meditações eram suaves colóquios com as reminiscências do seu filho muito amado. Então aqui nos fala Humberto de Campos do trabalho que ela realizava, mesmo com a chegada da velhice, ela não se cansava e tinha certeza de um futuro melhor, tinha aquela esperança certeza de reencontrar o seu filho amado. Então aqui nos fala Humberto de Campos que as suas meditações eram suaves colóquios, ou seja, suaves conversas e reminiscências acerca de Jesus. E aí ele diz na sequência da seguinte maneira: súbito recebeu notícias de que um período de dolorosas perseguições se havia aberto para todos os que fossem fiéis à doutrina do seu Filho divino. Alguns cristãos, banidos de Roma, traziam a Éfeso as tristes informações. Então aqui nos lembra Humberto de Campos que de súbito Maria começou a receber notícias das perseguições que estavam acontecendo em relação aos cristãos, principalmente em Roma. Então cristãos que foram banidos de Roma estavam trazendo essas tristes notícias para ela, para os cristãos, para o grupo de cristãos estabelecidos ali em Éfeso, na igreja de Éfeso. Em obediência, diz Humberto de Campos, que em obediência aos decretos mais injustos
escravizavam-se os seguidores do Cristo. Escravizavam os seguidores do Cristo. E quem quiser saber, aprofundar um pouco mais acerca desta escravização de vários seguidores de Jesus, é só nós estudarmos o livro Há 2000 anos. Há 2000 anos nos fala Emmanuel acerca disto. No livro Paulo e Estevão, nos fala Emmanuel também acerca disto. No livro 50 anos depois, nos fala também Emmanuel acerca disto, ou seja, dessas perseguições e a escravização de muitas pessoas que se declaravam cristãs. E também no livro Ave Cristo, também de autoria de Emmanuel. E por último, no livro Renúncia. Então, todos estes livros, que são os chamados livros série de romances históricos de Emmanuel, Paulo e Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e também o livro Renúncia, todos eles, neste caso, em todos eles, nós encontramos fartamente material acerca deste assunto, as perseguições em relação aos cristãos, as escravizações, os assassinatos também em relação aos cristãos. Milhares e milhares de cristãos foram perseguidos e assassinados simplesmente por serem adeptos do cristianismo, serem adeptos e seguirem os ensinamentos de Jesus. Então aqui nos fala desta forma Humberto de Campos, que além de serem escravizados, destruíam-se-lhes os lares, metiam-nos a ferros nas prisões. Falava-se de festas públicas em que seus corpos eram dados como alimento a feras incansáveis em horrendos espetáculos. Nós encontramos informações acerca desses espetáculos nos circos romanos, onde seres humanos eram refeições fartas a leões famintos, exatamente nestas obras que citamos de Emmanuel. Nestes livros, romances históricos de Emmanuel, nós encontramos também informações fartas acerca dessas histórias tristes, mas que são histórias reais acerca da ignorância humana. E aí diz ainda, ignorância por parte de alguns e fé, esperança, perseverança, otimismo em relação a tantos outros. E graças a esses tantos outros é que nós conhecemos o cristianismo nos dias de hoje, conhecemos a doutrina de Jesus, o evangelho do Cristo nos dias de hoje, que se não fossem esses verdadeiros heróis e heroínas que conseguiram levar adiante a história do cristianismo, a história de Jesus, a história do evangelho, nós não teríamos hoje a oportunidade de estudarmos os ensinamentos de Jesus. E aí diz Humberto de Campos, então, num crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústias do coração, por amor de seu filho. Imaginemos uma rogativa a Deus, uma rogativa tão sincera de Maria, rogando a Deus, conforme nos diz aqui Humberto de Campos, rogando a Deus proteção a todos aqueles corações angustiados por amor a Jesus. Embora a solidão do ambiente não se sentia só. Então aqui Humberto de Campos nos diz que ela ali sozinha, porque João constantemente estava trabalhando na divulgação do evangelho na igreja de Éfeso, mas ela não se sentia só. E realmente ali estava com ela, na casinha pobre, materialmente falando, mas de uma riqueza incomensurável, riquezas espirituais. Ali estavam com ela constantemente multidões e multidões de entidades angélicas. Então aqui por isso Humberto de Campos diz que apesar da solidão física, ela jamais se sentia sozinha. Uma como força singular lhe banhava a alma toda.
Aragens suaves sopravam do oceano, espalhando os aromas da noite que se povoava de astros amigos e afetuosos. E, em poucos minutos, a lua plena participava igualmente desse concerto de harmonia e de luz. E aí diz Humberto de Campos, na sequência, da seguinte maneira: enlevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se um vulto de um pedinte. Prestemos bastante atenção neste trecho da narrativa de Humberto de Campos, quando Maria, enlevada nestas preces profundas, ela foi visitada por um pedinte. E aí este pedinte chegou na sua casinha e se dirigiu a ela nos seguintes termos: "Minha mãe", exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho, "venho fazer-te companhia e receber a tua bênção". Então aquele pedinte que não era um pedinte qualquer, falou nestes termos: "Minha mãe, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção". Maternalmente, ela o convidou a entrar. Ela nem sabia quem era naquele momento, mas ela convidava a todos, a casa dela estava constantemente aberta a todos. Então, maternalmente, ela convidou aquele pedinte a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente, comentou as bem-aventuranças divinas que aguardam a todos os devotados sinceros, filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. Então não era um pedinte assim como estava caracterizado na sua roupagem humilde. Então ele falou de tudo, falou das bem-aventuranças, falou das necessidades, falou do reino de Deus. E Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. E aí ela questionou na sua própria consciência: que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão doces? Que mendigo era aquele que estava lhe ajudando, estava lhe acalmando as dores, principalmente as dores da alma? E aí ela diz na sequência em seu pensamento que nenhum até aquele momento lhe surgira até então para lhe dar. Eram todos lhe procuravam sempre para pedir alguma coisa. Agora aquele pedinte era diferente, ele não estava pedindo nada, ele estava lhe ajudando, ele estava lhe oferecendo, ele foi ali para lhe fazer companhia e falou de coisas tão belíssimas que ela conhecia tão bem. E aí, na sequência, diz Humberto de Campos: no entanto, nos pensamentos de Maria, ela continuava: no entanto, aquele viajante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. E aí ela questiona na sua consciência: onde ouvira noutros tempos aquela voz meiga e carinhosa? Onde foi que eu ouvi em algum momento esta voz tão meiga, tão carinhosa? Eu conheço essa voz de algum lugar. Então Maria pensou desta forma, conforme anotou Humberto de Campos: esta voz não me é desconhecida. E aí diz ainda: que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Então Maria começou a chorar, sem saber por que estava emocionada, mas Maria começou a chorar. E aí diz Humberto de Campos que foi
foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor. Foi neste momento em que realmente ela teve a certeza que aquele não era um pedinte, que aquele era Jesus, o seu filho amado que tinha vindo lhe buscar, tinha vindo lhe fazer companhia naqueles momentos derradeiros da sua vida e, em verdade, tinha vindo de fazer uma última visita e lhe buscar para habitar definitivamente no seu reino. Então aí o pedinte anônimo se dirige a ela nos seguintes termos: minha mãe, vem aos meus braços. Minha mãe, vem aos meus braços. Nesse instante, diz Humberto de Campos, nesse instante, fitou as mãos, Maria fitou as mãos nobres que se lhe eram oferecidas num gesto da mais bela ternura, tomada de emoção profunda, tomada de emoção e comoção profunda, viu naquelas duas mãos estendidas, duas chagas como as que seu filho revelava na cruz. E instintivamente, Maria, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou também aí as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais, compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. Então, neste momento foi que ela realmente teve a certeza que era o seu filho amado que estava ali visitando, enviado por Deus para lhe auxiliar, lhe amparar naqueles momentos derradeiros aqui na vida física, no plano terreno. E precipitando-se, diz Humberto de Campos, e precipitando-se para ele, como mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se, tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lançaço. Aqui ele está se referindo àquela lança que feriu Jesus ali no lado ali das suas costelas, que hoje nós conhecemos o nome daquele soldado romano que feriu Jesus, por nome Longinos. E conforme nos diz o próprio Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, aquele soldado romano que fez esta chaga enorme em um lado, ali nas costelas de Jesus, ele não fez aquilo por maldade, mas porque ele já amava muito Jesus e não suportava mais vê-lo sofrer. Ele queria encerrar aquele sofrimento, já que ele não podia fazer outra coisa, ele não podia tirar Jesus ali da cruz. Então, ele, por amor, fez aquilo num ato de desespero para acabar com o sofrimento. E conforme nós conhecemos nas narrativas de Humberto de Campos, um capítulo dedicado a este espírito que conhecemos com o nome de Longinos, hoje nós o conhecemos na roupagem de Dom Pedro. Dom Pedro II, que recebeu a incumbência do próprio Cristo, conforme nos diz Humberto de Campos, neste capítulo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que tem como título Dom Pedro II, um belíssimo diálogo de Jesus com o espírito Longinos, quando ele pede a Longinos para aceitar essa incumbência de vir ao Brasil para ser um imperador e coroar a sua redenção, concluir a sua missão aqui na Terra de redenção. Então aqui abrimos este parênteses apenas para fazermos esta referência a este espírito que produziu, por um ato de desespero, às vezes impensado, mas achando que fosse por um ato de amor, esta chaga enorme no corpo de Jesus, que Maria também foi certificar se ali encontrava aquela chaga, perto do coração. E aí diz ainda,
Suas mãos, ternas e solícitas, o abraçaram na sombra, visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocara ao carinho maternal. A chaga lateral também estava lá. Então, aquela chaga produzida por aquela lança daquele soldado romano também estava lá, próxima do coração de Jesus, sob a carícia de suas mãos. Não conseguiu dominar o seu intenso júbilo. Num ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Então, Maria fez um movimento para se ajoelhar aos pés de Jesus. E aí diz Humberto de Campos que neste caso ela queria beijar os pés de Jesus. E aí diz Humberto da seguinte maneira: não conseguiu dominar o seu intenso júbilo, num ímpeto de amor fez um movimento para se ajoelhar, queria abraçar-se aos pés do seu Jesus amado e beijá-los com ternura. Ele, porém, Jesus, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés. Ele não aceitou que Maria se ajoelhasse aos pés dele, mas ele ajoelhou-se aos pés de Maria, beijando-lhe os pés, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte. Então Jesus, ajoelhado aos pés de Maria, beijando as suas mãos, lhe disse da seguinte maneira, em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois o meu pai quer que sejas no meu reino, a rainha dos anjos. Então eu venho buscar-te em nome de meu pai, porque ele quer que você seja em meu reino a rainha de todos os anjos. E aí na sequência Humberto de Campos diz da seguinte maneira, que Maria cambaleou, tomada de inexprimível ventura, queria dizer da sua felicidade, manifestar seu agradecimento a Deus, mas o corpo como se lhe paralisara, enquanto aos seus ouvidos chegavam os ecos suaves da saudação do anjo, qual se a entoasse 1000 vozes cariciosas por entre as harmonias do céu. No outro dia, 2 portadores humildes desciam a Éfeso, de onde regressaram com João para assistir os últimos instantes daquela que lhe era a devotada Mãe Santíssima. Maria já não falava mais. Numa inesquecível expressão de serenidade, por longas horas, ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que aprendiam a vida material. A alvorada desdobrava o seu formoso leque de luz quando aquela alma eleita se elevou da terra, onde tantas vezes chorara de felicidade, de saudade e de esperança. Não mais via o seu filho bem-amado, que certamente a esperaria com as boas-vindas no seu reino de amor. Mas extensas multidões, então aqui diz Humberto de Campos que ela procurou, mas não viu mais Jesus ali, mas extensas multidões de entidades angélicas a cercavam, cantando hinos de glorificação. Jesus não estava ali, mas multidões e multidões de entidades angélicas estavam ali para recebê-la, experimentando a sensação de se afastar da terra, do mundo onde a acolheu. Desejou rever a Galileia, com os seus sítios preferidos. Bastou a sua manifestação de vontade para que a conduzissem à região do lago de Genezaré, de maravilhosa beleza. Reviu todos os quadros do apostolado de seu filho e só agora, observando do alto,
a paisagem, notava que o Tiberíades, em seu contorno suave, apresentava a forma quase perfeita de um alaúde. Aqui ela estava falando de um instrumento musical em forma de meia pera. Então ela viu aquela forma ali no Tiberíades. Lembrou-se então de que naquele instrumento, prestemos atenção nessa simbologia que Humberto de Campos utiliza, já que ele fez referência ao instrumento musical em formato de meia pera, ele diz que Maria lembrou-se, já que ela viu que o Tiberíades tinha a forma daquele instrumento, ela lembrou que Jesus havia utilizado aquele instrumento da natureza e através daquele instrumento cantara o mais belo poema de vida e amor em homenagem a Deus e à humanidade. Aquelas águas mansas, filhas do Jordão, aquelas águas calmas, e também tinha momentos de turbulências, tinha momento em que ficavam agitadas, haviam sido as cordas sonoras do cântico evangélico. E aí diz ainda Humberto de Campos que dulcíssimas alegrias lhe invadiam o coração e já a caravana espiritual se dispunha a partir ali do Tiberíades, ali da Galileia, quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficariam no vale das sombras, à espera das claridades definitivas do reino de Deus. Emitindo este pensamento, ou seja, emitindo esta sua vontade, imprimiu novo impulso às multidões espirituais que a seguiam de perto. Em poucos instantes, seu olhar divisava uma cidade soberba e maravilhosa. Ou seja, em poucos instantes eles transpuseram uma distância de aproximadamente 2.000 quilômetros, e em poucos instantes eles saíram da Galileia e chegaram na Roma antiga, uma cidade soberba e maravilhosa, espalhada sobre colinas enfeitadas de carros e monumentos que lhe provocavam assombro. Os mármores mais ricos esplendiam nas magnificentes vias públicas. Então aqui diz Humberto de Campos que as vias públicas daquela Roma, daquela época, era ladreada pelos mármores mais ricos daquela época, onde as liteiras patrícias, ou seja, aquelas carrocinhas que transportavam as pessoas, as liteiras patrícias, passavam sem cessar, exibindo pedrarias e peles sustentadas por misérrimos escravos. Então aquelas liteiras não eram transportadas por animais, mas por seres humanos escravizados. Mas alguns momentos, e seu olhar descobria outra multidão, guardada a ferros em escuros calabouços, penetrou os sombrios cárceres do Esquilino, ali aquela administração central de Roma, região central administrativa da Roma antiga, que tem até os dias de hoje ainda este nome de Esquilino, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Os condenados experimentaram no coração um consolo desconhecido. Então aqueles que estavam ali encarcerados, com a chegada de Maria, aquela legião de espíritos, sentiram um consolo desconhecido. Maria se aproximou de um a um, participou de suas angústias e orou com as suas preces, cheias de sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo, espalhou a claridade misericordiosa de seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram anciães que confiavam no Cristo, eram mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, eram também jovens que depunham no evangelho do reino toda a esperança em relação ao futuro. Maria aliviou-lhes o coração e antes de partir, sinceramente desejou
desejou deixar-lhe nos espíritos abatidos uma lembrança permanente. Que possuía para lhes dar? Ela questionou a sua consciência. O que eu possuo neste momento para deixar para estes meus filhos? Deveria suplicar a Deus para eles a liberdade? Então ela questionou também. Mas Jesus ensinara que com ele todo jugo é suave, todo fardo seria leve, parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos desvãos do mundo. Recordou que o Filho deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então, rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da sua alegria. Foi quando Maria, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, lhe disse aos ouvidos: Canta, minha filha, canta, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores na terra em alegrias para o céu. Então ela falou aos ouvidos espirituais daquela jovem: Canta, minha filha, tenhamos bom ânimo. A triste fisionomia nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso através das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí a instantes, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. E aí Humberto de Campos encerra esta belíssima narrativa deste livro, neste capítulo, também narrativa dolorosa destes episódios tristes da nossa história. Ele encerra dizendo da seguinte maneira, também com esperanças para o futuro: Logo a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres, e desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de nossa Mãe Santíssima. A partir deste dia, todos os cristãos que eram levados para as arenas dos circos romanos, eles entravam cantando, e ninguém entendia o motivo daquela alegria em serem devorados, iam ser devorados pelas feras, e mesmo assim estavam cantando, ninguém estava chorando, ninguém estava revoltado. E aí Humberto de Campos encerra o último parágrafo dizendo: Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais. Então aqui é um pedido de Humberto de Campos. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes um cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. A rosa mística de Nazaré espalhe aí nos nossos corações o seu perfume. Então aqui encerra Humberto de Campos esta belíssima narrativa acerca da história do Evangelho, a gênese do Evangelho, nos contando estas histórias acerca dos bastidores, belíssimos bastidores da história do Evangelho. Muito obrigado de coração a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada,
que me acompanharam, me auxiliaram e juntos nós tivemos a oportunidade de refletirmos por mais de 30 horas. Foram 33, coincidentemente foram 33 encontros, já que o livro é composto por 30 capítulos, mais o prefácio, e 2 capítulos nós dividimos em 2 estudos. Então foram 33 encontros de aproximadamente 1 hora cada um, para estudarmos, refletirmos de forma humilde acerca desses ensinamentos. Agradeço imensamente a todos vocês. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. No nosso próximo encontro, iniciaremos o estudo de mais um livro de Humberto de Campos, em parceria com Chico Xavier, também uma obra belíssima, composta por 50 capítulos. São capítulos mais curtos, onde levaremos aproximadamente 25, 30 minutos para estudarmos cada capítulo, mas no próximo encontro começaremos pelo seu prefácio, o nome do livro, Luz Acima. Luz Acima. Então, no próximo encontro, começaremos, com a permissão e graça de Deus, este novo estudo, estas novas reflexões. Abraço fraternal a todos e fiquemos na paz de Jesus.